Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tema: Eu não vim destruir a lei. Item: Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo,
e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão aos espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abrem as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, 1861. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é a ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revestia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche de uma alegria inefável.
Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vulo dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animalculos imperceptíveis não ergue os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, 1861. Que assim seja e assim será.